Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom saber que Deus está conosco e que Ele vai ser o convidado principal para o nosso culto da família. Amém? Então esteja conosco, compartilhe este link com alguém, espalhe a bênção e esteja conosco nesse tempo tão precioso de busca do nosso Deus. Amém? Para iniciarmos, eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Lucas 11, 19. E lá diz algo muito importante para mim e para você, que é o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém, querido? E diz ainda, porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu não sei o que você está buscando de Deus, eu não sei o que você necessita do Senhor para essa semana. Nós estamos iniciando a nossa semana na presença do nosso Deus, que é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Mas com certeza é o lugar onde o milagre e a resposta que você e eu tanto buscamos está presente. Eu creio nisso, você crê comigo? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora a Ti, como igreja, como família, como filhos, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite possamos, ó Deus, encontrar a Tua voz. Nós queremos, Senhor, te ouvir, nós queremos, Senhor, bater na porta correta, ó Deus, e nós sabemos que é o Senhor a nossa resposta. É em Ti, ó Deus, que nós podemos encontrar, Senhor, o milagre. É em Ti que nós podemos, Senhor, encontrar a resposta que nós tanto buscamos. Ó Deus, e nós clamamos agora a esse Deus, o Deus maravilhoso, aquele, ó Pai, que cumpre as suas promessas. Nós entregamos, ó Deus, a Ti este culto, nós entregamos agora a cada família, Deus, que está reunida no Teu altar, ó Deus, buscando a Tua face. Nós queremos, Senhor, nos prostrar a Ti, nós queremos declarar: seja bem-vindo, Senhor, a cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos lares. Cubra, Senhor, agora cada um, ó Deus, que está nessa live, que está nos cultos, ó Deus, e que está nas suas casas, mas que está, Senhor, presente, ouvindo a Tua voz. Nós te pedimos, seja conosco, fale conosco, o Senhor é bem-vindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos crer, amém? Nós estamos iniciando a nossa semana como nós dissemos, no melhor lugar que poderíamos estar, é na presença do nosso Deus, amém? Vamos louvá-lo então e vamos engrandecer a esse Deus maravilhoso? Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo
a minha boca e teu nome eu clamar, se eu dobrar os meus joelhos e tua face eu buscar, tu me ouvirás. Do impossível, invencível nas batalhas. És o Deus que tudo pode. És um Deus que nunca falha. Tu me ouvirás. Percorrer, não existe circunstância que tu não possas reverter. Não existe a montanha retirar. Não existe a resposta que tu não possas me entregar. Tu me ouvirás. Tu me ouvirás. Se eu abrir a minha boca, teu nome eu clamar, e tua face eu buscar, tu me ouvirás. Tu me ouvirás. És o Deus do impossível, invencível nas batalhas. És o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que nunca falha. Tu me ouvirás. Tu me ouvirás. Não existe a distância que tu não possas percorrer. Não existe circunstância
noite, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar mais uma vez conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar a cada um de vocês. Amém? Eu sei que quando Deus nos traz para a presença dEle, para ouvir a voz dEle, Ele tem algo para nos dizer. Amém? Deus nunca vai nos trazer à toa, né? Deus vai nos trazer porque Ele tem algo para fazer em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que você possa, nessa noite, receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Glória a Deus. Diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse momento tão precioso na tua presença. Eu quero te pedir em nome de Jesus que essa palavra se torne algo vivo e se torne uma espada para nossas guerras, nossas batalhas. Deus, em nome de Jesus, que hoje nós possamos, ó Deus, alimentar a nossa fé. Essa tua palavra, ó Deus, que tem sido o maná que nos alimenta e o manual que nos orienta. Deus, em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa mais uma vez nos fortalecer para as batalhas diárias e nos dar a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, amém. Bom, aqui a palavra diz que Deus, Ele nos gerou em Cristo e Ele nos deu uma esperança, reservou para nós uma herança que é incorruptível. É isso que diz aqui, incorruptível e incontaminável, meu Deus. E tem uma razão. A razão é porque ela está no lugar certo, amém? O lugar que torna ela incorruptível, o lugar que torna ela incontaminável, amém? Nos céus, amém? E certa vez eu estava no supermercado com a Esther, a gente estava fazendo compras e tal, e aí eu vi uma coisa interessante, eu estava olhando e aí vi que os funcionários começaram a colocar umas fitas de isolamento, né, nos refrigeradores do mercado. Em alguns deles, é claro, tinham vários, muitos, mas eles colocaram aquela fita, talvez nos 5, 6 daqueles refrigeradores. E aí eu, curioso, me aproximei e perguntei, né, o que está acontecendo, né? E aí eles disseram para mim, olha, é que houve uma oscilação de energia e os nossos refrigeradores, eles aumentaram a temperatura, tal, está oscilando, e aí a gente não quer comprometer a qualidade dos produtos. A gente não quer que os nossos clientes levem produtos que estejam comprometidos, né, na sua qualidade por conta da temperatura. Né? Então, o americano é extremamente cuidadoso. Então, assim, fantástico, né? O cuidado que eles tiveram, eu achei maravilhoso, né? Mas, então é interessante, porque eles tiveram um cuidado, por quê? Porque aquele congelador, ele tem, entre aspas, uma missão, uma responsabilidade de cumprir a função de refrigerador mesmo, que é o quê? Conservar os alimentos, conservar, amém? Então, eles tiveram esse cuidado. Se ele não está fazendo certo, vamos tirar, porque os produtos vão estar num lugar que não estão cumprindo seu propósito, né? Quando Jesus diz pra gente que a nossa herança está no lugar e que ela é incorruptível e incontaminável, ele quis dizer o seguinte: a nossa herança está num lugar que Deus reservou e que vai manter a qualidade da nossa herança. Toda bênção, todo milagre, toda resposta, toda cura, tudo aquilo que a gente está buscando em Deus, ela está num lugar que está guardado, está selado. E aquele lugar é um lugar de segurança. Aquele lugar é um lugar de conservação. Amém, querido? A tua herança, a minha herança, ela está no lugar certo. Amém? A nossa herança está num lugar guardado, um lugar abençoado, onde não há perigo da nossa bênção se estragar. Amém, querido? Glória a Deus. Então Deus reservou isso, Deus fez isso para nós, amém? Deus criou um lugar para guardar a nossa bênção protegida. Amém? Glória a Deus. Eu marquei aqui que nós estamos vivendo nesse mundo, é o mundo da sensibilidade, né? Segundo o que Platão dizia, pelo menos, tinha o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Então era o mundo das ideias e o mundo das experiências, né? Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo em que a gente toca, né? É um mundo da tangibilidade, eu acho que é isso, né? Tangível, né?
você toca, você experimenta, você cheira, você toca, você vê, você enxerga. Então é o mundo da sensibilidade, é o mundo dos sentidos, né? A gente experimenta esse mundo dos sentidos e aí a gente tem grande dificuldade às vezes de entender o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo que você não toca, o mundo que você não vê, o mundo que você não cheira, o mundo que você não sente, o mundo que você não ouve, né? É claro, eu estou dizendo isso da forma natural. Da forma natural, nós não tocamos esse mundo. Nós não somos capazes de tocá-lo. Amém, querido? Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos dificuldade. Então, muitas pessoas, elas não acreditam no mundo espiritual. Não acreditam que tem céu, não acreditam que tem inferno. Por quê? Porque elas não foram capazes de experimentar esse mundo. Elas não tocaram esse mundo. Então, porque elas não tocaram, porque elas não sentiram, porque elas não provaram, elas são naturais, então elas pensam, não, esse mundo não existe. Esse mundo é uma fábula, a Bíblia é uma fábula, isso não existe, isso é conversa para boi dormir, né? Então muitas pessoas têm esse sentido. Então por isso que eu resolvi trazer, mais uma vez, esse tema, que é falando sobre a tecnologia que nós temos, a tecnologia. Por quê? Se Jesus fosse pregar hoje, querido, se Jesus fosse contar uma parábola, talvez ele teria, uma das parábolas dele seria a parábola da nuvem, né? A parábola da nuvem, a parábola do iCloud. Por quê? Talvez até muitas pessoas falem assim, não, o que é a iCloud? Porque às vezes não tem a experiência necessária, né, com a Apple. Talvez ela tenha um outro celular, a Samsung ou outra coisa assim, então ela não tem, né? Talvez seria o Google Drive para alguns, mas outros nem vão entender direito, porque talvez ela não tenha essa linguagem também da internet. Você sabia que tem muita pessoa que tem dificuldade, né? As pessoas mais velhas, principalmente, quando você fala de muitos termos da internet, de muitas coisas que são funcionais da internet, para ela é uma coisa louca, ela não entende. Agora que as pessoas começam a descobrir e começam a lidar com o WhatsApp, com algumas coisas assim que são mais práticas, né? Que é apertar uma coisinha, que é escrever, ela consegue. Mas às vezes para lidar com algumas coisas mais complicadas, para ela é difícil, porque não é um mundo que ela está habituada, né? Então as pessoas mais velhas às vezes têm dificuldade com esse mundo da internet. Mas o iCloud ou o Google Drive poderia ser essa ideia de que Jesus poderia fazer uma parábola. Porque seria mais fácil, mais prático dele explicar as coisas. Porque na época que Jesus estava lidando com as suas parábolas, o que Jesus fazia? Na época que ele estava falando das suas parábolas, ele falava de plantio, colheita, ele falava de pescaria, ele falava de relação patrão-empregado, né? Ele falou da relação do ser humano, né? Do amor ao próximo, enfim, né? Aí ele transcendeu um pouquinho, porque até então, quando ele fala plantio e colheita, é uma coisa que é muito imanente, a gente toca muito, é muito em relação com o nosso dia a dia, né? Pescaria, etc. Quando ele fala do bom samaritano, né? Então ele transcende um pouco, por quê? Porque ele vai falar do amor, que é um valor, né? Que transcende a ideia, né? Só a ideia concreta aqui do encontro entre alguém que está ferido e outra pessoa, mas aí entra a história do valor, que é o amor, que aí transcende um pouco o concreto, né? E aí o que acontece? Mas talvez no momento que ele transcendeu de fato, que ele levou as pessoas para olhar de forma diferente, sair do mundo natural, é quando ele fala, né, a parábola do rico e de Lázaro. Quando ele fala a história de Lázaro e do rico, então ele leva as pessoas a olhar para um mundo que transcende, que é fora desse mundo aqui. É depois que a gente tem essa vida aqui, né? A gente sempre fala que é a vida após a morte, né? É interessante, a vida após a morte, porque você fala, mas após a morte não tem morte, não tem vida, né? Pois é a outra vida, né? Então, é a vida numa dimensão diferente. Então, quando ele fala Lázaro e o rico, né? Ele está falando sobre isso, né? Está falando de uma transcendência, né? Mas Jesus nas parábolas ele não usou tanto exemplos, né, de transcendência. Mas aí, trazendo para o nosso mundo, ficaria mais fácil, né? Por quê? Deus falando o seguinte, olha, as suas bênçãos estão nos céus, as suas bênçãos estão nos lugares celestiais. E aí, você vai orar e elas vão vir para você. Se hoje uma pessoa ouvisse isso, talvez ela diria, como é que funciona isso, Jesus? E aí talvez Jesus explicar, né, de uma forma mais comum, ele dizer, ó, funciona dessa forma, como você tem o iCloud. Como é que é isso? O iCloud é a nuvem da Apple, ou seja, é um armazenador, é um depósito que está num satélite, por exemplo, alguma coisa assim, né? Eu não entendo de tecnologia suficiente para explicar de forma muito detalhada, mas é como se fosse uma tecnologia, é um satélite que está recebendo os dados. Então, o iCloud está lá nos ares, como uma nuvem, né? E ele está recebendo os dados, e no momento que precisa, ele devolve esses dados para o aparelho, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante, você vai na loja e você vai trocar o seu aparelho. O meu aparelho está um pouquinho velho já, está gasto, o meu aparelho é muito antigo e eu quero trocar, né? E aí você tem, lá na loja você vai e você tem o seu iCloud, você tem uma conta da Apple, que é o iCloud, né? Então você chega lá com aquele celular,
Ah, eu tenho um iPhone 8. Nossa, o iPhone 8 seu tá muito bem já, não sei o que, né? Aí você fala, eu tenho um iPhone 8. Aí você leva lá o iPhone 8, né? E você sai de lá com um 14. Então você deixou um 8 e saiu com um 14. E aí você analisa, você tinha fotos, você tinha vídeos, você tinha textos, você tinha mensagens, você tinha uma série de coisas que estavam no seu iPhone 8, que era velhinho, que estava bem desgastado já, não estava rodando bem algumas coisas, enfim, né? Estava te dando algum tipo de dor de cabeça. E aí você saiu com 14. E aí o que foi feito? Foi feito o seguinte, o funcionário da loja perguntou para você, você pode colocar aqui a sua senha do iCloud? Aí você apertou lá, papapá, aí ele foi lá, fez uma pergunta, outra e tal, enfim, aí ele pega o outro telefone, agora tá, você pode colocar agora aqui de novo a sua senha, né? Tá? E daqui a pouco, tudo aquilo que estava no iPhone 8, agora está no iPhone 14, quer dizer, tudo que você tinha, passou de um para o outro, quase que num toque de mágica. Né? Questão de meia horinha no máximo eles resolvem e seu novo celular está agora com todos os dados recebidos que estavam no outro. Uau! Então é uma coisa interessante, Jesus poderia explicar melhor esse conceito, né? O conceito de que o celular, aquele que você toca, aquele que você pega na mão, esse celular, você toca, você pega na mão, aquilo lá, de fato, ele é só um depósito temporário. É um depósito temporário. Então, quando ele vai embora, aquilo que está nas nuvens permanece. Só ele que vai embora. Eles vão descartar, eles vão mandar embora. Mas agora o seu telefone tem um novo corpo. Né? O seu telefone, porque agora você mandou o corpo antigo embora e pegou o corpo novo. E agora você tem um novo corpo. E aí naquele novo corpo vem tudo aquilo que estava no antigo. Olha que coisa interessante. Né? Por quê? Porque foi conservado na nuvem. A nuvem guardou tudo. Amém, querido? Então, a nuvem é muito interessante. É um conceito fantástico esse demais. Porque aí eu já não olho mais para o aparelho e dou aquele valor extremo, achando que ele é o fim de tudo. Não, eu entendo. Não, todos os valores meus, quando eu coloco na nuvem, então, os valores estão guardados na nuvem. E mesmo que eu perca, isso é interessante demais. Mesmo que eu perca o aparelho, eu perdi, roubaram, sumiu e tal. O que eu faço? Eu bloqueio ele, eu vou na internet, eu vou lá, eu abro a minha conta do iCloud, olha que coisa fantástica. Eu vou na minha conta do iCloud, eu vou lá, eu abro, e aí eu faço o quê? Eu vou lá e bloqueio o celular, não pode ser usado, mando uma mensagem, o celular foi roubado, você tem que devolver, ou coisa assim. Eu fiz isso, já aconteceu isso, roubaram em Dourados um celular da casa da minha mãe, um celular que eu tinha dado para minha mãe. Eu entrei no iCloud, eu mandei uma mensagem, eu bloqueei, não poderia ser usado, e quando a pessoa ligou o celular, estava marcada a mensagem, esse celular foi roubado e você tem que devolver. Olha que coisa tremenda. E você vai ter que devolver, e tem esse telefone para contato. Deu o telefone do meu sobrinho para contato. E o que aconteceu? A pessoa de fato ligou, falou, não, eu comprei, papapá, alguma coisa, contou uma história lá, e devolveu o celular. Coisa tremenda, tremenda demais. Querido, essa é uma coisa que, pessoal, então Jesus conseguiria explicar tudo melhor. Por quê? Porque a gente conseguiria enxergar melhor, chegar mais perto daquilo que Deus de fato tem para nós. Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de enxergar as coisas, né? A gente engateou, né? Nós engateamos, querido, por muitos anos, tentando entender, tateando. Não, como é que funciona isso? E aí tudo, ou os homens espiritualizavam demais e não conseguiam colocar dentro de um conceito mais tranquilo, ou achavam de fato, não, isso não existe, tal, é só natureza. Os primeiros filósofos, por exemplo, eles tentaram mudar justamente essa questão, porque eles achavam o seguinte, não, tem somente os mitos aí, tem essas histórias que eles contam dos deuses e tal, isso não bate muito não, a natureza é assim, eles começaram a pensar só a natureza, o Tales de Mileto, né, começou a pensar, é a natureza, Parmênides, Heráclito, esses caras todos começaram a pensar e dar a ideia da natureza, a natureza que resolve tudo, é a água, é o fogo, é o ar. Então eles estavam pensando apenas naquilo que é físico, por isso fala física, né, physis, natureza, cosmos, cosmologia, né? Então fala do universo. Então tudo isso foi ficando na cabeça deles, por quê? Porque eles falavam, não, esquece essa história de espiritualidade, de deuses, isso não existe. Eles estavam olhando para a mitologia grega, eles falavam, não, esses deuses não existem, isso aí é tudo invenção. E aí eles partiram para uma coisa muito concreta, vamos estudar bem o concreto, né? Aí depois chega lá em Platão, eles começam a estudar também os homens e falar os conceitos, né, os valores morais, éticos, etc e tal. E aí a coisa foi tomando outro corpo novamente,
como foi falando de transcendência com Platão, etc e tal. Eu estou falando de filosofia, minha querida. Agora, o povo de Deus sempre teve essa ideia muito clara sobre Deus, sobre a espiritualidade. Quer dizer, o povo de Deus não. O povo de Deus sempre teve um Deus, Criador, Senhor de tudo, que governa, né? Então, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre cultuou esse Deus. É claro que teve momentos que eles demandaram e eles acabaram, né, idolatrando outros deuses, etc. A gente sabe disso. Houve desvios, né? Mas eles voltaram. Chegou no cativeiro, voltou todo mundo bonitinho para Deus, né? Parou com a história de idolatria, voltou com um Deus muito acertado, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, enfim. Mas o fato é que essa questão de mundo espiritual e mundo físico sempre foi uma batalha muito grande, né? Mas porque sempre a gente tateou, querido. Sempre foi, o homem tateou. Era mais difícil de lidar com as coisas. Mas com os avanços, com a ciência, com a tecnologia, às vezes, né, as pessoas falam assim, não, quando veio a ciência a gente começou a acordar e entender de fato que é nós que mandamos nessa parada, que é nós que resolvemos essa parada. Não. Agora nós começamos a entender como as coisas de Deus funcionam de uma forma melhor ainda. Agora eu e você podemos entender melhor como é que Deus funciona. Agora nós podemos entender que existe um mundo espiritual que funciona como esse mundo virtual, que às vezes a gente não entende ele, mas ele existe. Amém, querido? É quando a gente olha, por exemplo, para os apps que nós pedimos, eu sempre falo sobre isso. Você pede uma comida e daqui a pouco está na sua casa. Você não sai de casa. Você não precisa usar o telefone mais, que antigamente era no telefone. Você pode usar o telefone, mas você pode ir lá no site e pedir e a comida vai estar na sua casa. Você não saiu do sofá e você recebeu a comida na sua casa. Para as compras, a mesma coisa, né? As compras da internet, compra de mercado. Você não precisa ir no mercado, você compra, né? Então você faz um pedido, daqui a pouco a compra está na sua casa. E aí a gente fala assim, não, mas para mim é compreensível. Eu estou pedindo para uma pessoa, a pessoa vai lá e compra, né? Eu estou pedindo para um site, tem um pedido, alguém vai entender, não sei o quê. Claro, a gente tem entendimento que existem pessoas trabalhando, né? Por trás de tudo isso existem pessoas trabalhando, né? Mas a gente não entende os mecanismos, como é que chega, como é que chegou o pedido, como é que foi feito. É feito eletronicamente, a maioria das coisas é feita eletronicamente. Você faz uma compra, não tem uma pessoa calculando os valores, não. É tudo feito, já tem os dados, já todos os dados estão na nuvem. Tudo ali já está trabalhando de acordo para trabalhar. Querido, olha, uma coisa interessante demais. Existe hoje inteligência artificial em todo lugar. Existem sites que respondem a perguntas. Você faz pergunta, ele conversa com você como gente conversa. Eu tenho um app que eu ligo, eu converso com a pessoa. Estou praticando inglês, então eu ligo, converso, ela responde como se fosse uma pessoa. Só que tudo isso é pago, então a gente acaba, não vou fazer, né? Tanto porque estou gastando demais. Mas entenda, querido, o quanto que nós evoluímos para entender Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus nos conhece. Deus nos conhece até um fio de cabelo que cai. Deus sabe. E a gente muitas vezes não tinha entendido isso, não sabia como resolver isso na nossa cabeça. Sabe como é que Deus tem tanta organização? Como é que Deus sabe de tantos detalhes assim? É simples hoje, né? A gente olha para as nossas coisas na internet e a gente entende que ela às vezes entende mais da gente do que a gente mesmo. Sabe, a gente nem entendeu direito, a gente está conversando sobre um assunto e falando, não sei o que, eu estou pensando em comprar. Daqui a pouco aparece, sabe, no seu celular tem escuta, você não sabia, esse microfone que tem aí serve também para quando você fala, está falando do assunto que acontece. Daqui a pouco, querido, aparece na internet. Você está navegando normalmente, aparece lá aquilo que você pediu, né? Aquilo que você estava pensando, estava conversando com alguém, em voz alta ali, conversando com alguém, com o seu celular por perto. Daqui a pouco você abre, aparece uma página que está oferecendo justamente aquilo que você está pensando em comprar. Ou seja, a internet já te conhece, às vezes melhor do que você mesmo. E muitas vezes nós não entendemos como que a Bíblia diz que Deus nos conhece. Deus nos conhece, querido, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus nos conhece, querido, porque Ele nos criou. Deus nos conhece, querido, porque Ele tem mecanismos para nos conhecer de forma que nós não conhecemos. Então, como é importante entender isso, né? Eu marquei Efésios 1:3, que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uau! Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Uau, meu Deus. Então, tá ligando, né? Espiritual a céu, né? Espirituais nos lugares celestiais. Então, no céu, na nuvem de Deus, está aquilo que Ele reservou pra gente. Amém? Deus tem um depósito onde Ele colocou tudo aquilo que é destinado a nós. E aquele depósito está ali. E nós podemos, a partir das nossas orações, ter acesso a esse depósito. Amém, querido? Uma coisa muito interessante, eu marquei aqui também Mateus 6, de 19 a 21, que diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem
tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro dos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Muito bem, é importante demais isso aqui. Deus, primeiro, ele nos diz que todas as bênçãos espirituais estão nos céus. Tudo aquilo que ele reservou para nós, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não desceu ao coração do homem, tudo aquilo que ele tem de maravilhoso para nós, ele colocou aonde? Ele colocou nos céus. Amém? Então existe um depósito celestial aonde estão as bênçãos espirituais para cada um de nós. Amém? Aquilo que você tem sonhado, provavelmente Deus colocou no seu coração para sonhar, porque ele já reservou para você, porque está nos céus, está guardado para a sua vida. Amém, querido? Existem bênçãos familiares, bênçãos financeiras, bênçãos para o físico, bênçãos para os relacionamentos, bênçãos para os nossos projetos, para os nossos sonhos, bênçãos para a nossa profissão. Enfim, Deus reservou para nós muitas e muitas bênçãos, milagres, respostas, e que estão num depósito. Amém, querido? Então, ele diz, todas as bênçãos espirituais que eu reservei para vocês estão nos lugares celestiais. Amém? Então, primeiro, Deus colocou lá. Amém? Então, falar primeiro, Deus colocou. Amém? Agora, ele fala diferente. Ele fala assim, não ajunteis tesouro na terra, né? Mas ajuntai tesouros nos céus. Uau, como é que funciona isso? Então, no momento, Deus coloca, ele colocou o tesouro lá no céu, reservado para nós. Amém? Agora, ele nos impulsiona, nos orienta a nós colocarmos o nosso tesouro também no céu. Amém? Então, vai juntar aqui os tesouros que Deus tem com os tesouros que nós temos. Quais são os tesouros que Deus tem? Vou dar um exemplo simples. Um tesouro que Deus tem. Saúde, foi conquistado na cruz. Saúde, paz, alegria, liberdade, perdão, salvação, bênçãos materiais, bênçãos emocionais, bênçãos nos relacionamentos. Quer dizer, Deus tem maravilhosas bênçãos para nós. Amém? Aqui estão as bênçãos de Deus. Quais são os nossos tesouros? O que nós vamos colocar nos céus? A nossa oração, o nosso jejum, a nossa adoração, a nossa ação de graça, a nossa dedicação. Quer dizer, tudo aquilo que Deus espera que nós depositemos nos céus. Amém? Então, de um lado tem Deus depositando todas as bênçãos que nós precisamos. Do outro lado temos nós depositando tudo aquilo que os céus esperam de nós. Amém, querido? Bom, deixa eu encerrar. Eu quero encerrar falando da mulher de Sunem. Então, tinha uma mulher que casada, enfim, e ela recebia o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu ia visitar a sua cidade, ia pregar, enfim, ia curar, ia fazer milagres, enfim, ia abençoar as vidas, aquela mulher, ela servia o almoço para ele, oferecia o almoço, enfim, ele ia lá e ele tinha um tempo com eles e tudo mais, eles atendiam ele, recebiam ele com honra, né? E aí um dia ela chega para o marido e fala assim, olha, vamos fazer um quarto para ele, porque ele vem aqui, está vindo sempre, e aí ele não tem às vezes lugar para dormir. Vamos fazer um quarto para que ele possa vir dormir, vamos colocar uma mesa ali, uma lâmpada, enfim, vamos deixar uma coisa de forma que ele possa se sentir bem e que ele possa de fato descansar também. E aí o esposo concordou, não, tudo certo, tá bom, amor, vamos fazer e tal. E aí eles fazem, né? E aí é interessante demais. Eles fazem e aí o profeta se sente muito bem acolhido, se sente valorizado, né? E aí um dia ele fala com o seu servo e ele fala, pergunta lá o que ela tem, né, de necessidade, qual a necessidade que ela tem, né? E aí a mulher acabou falando que queria ter filho, né? E não conseguia ter filhos, né? Ela era estéril, então não conseguia ter filhos. E aí o profeta ora por ela e o que acontece? Ela recebe a bênção, ela consegue gestar, né? Então agora ela tem um filho, fruto de um milagre de oração do profeta por ela. Então o profeta Eliseu ora por aquela mulher e abençoa, ela recebe um milagre. Por quê? Porque ela tinha depositado. Como é que ela depositou? Deus já tinha reservado para ela nos céus, nos lugares celestiais. Deus já tinha reservado um filho para ela, mas ela não tinha acessado ainda. E aí de repente ela deposita. Como é que ela deposita? Honrando o profeta, né? Abençoando o profeta, alimentando o profeta, arrumando pouso para o profeta. Então, que coisa tremenda demais. Então ela começa a receber daquele depósito que ela faz, ela recebe o milagre, ela recebe a resposta de Deus, ela recebe a bênção de Deus. Amém, querido? Aí o tempo passa e aí aquela mulher passa um momento muito difícil, muito. Aquele filho tinha crescido, se tornou adolescente, adoeceu e veio a morrer. E aí aquela mulher entra num desespero muito grande, vai atrás do profeta e tal. E aí o final da história é que ela fala com o profeta, por que você mentiu para mim? Ela estava, na verdade, uma dor muito grande falando por ela. E ela fala, você mentiu para mim, né? Você me prometeu felicidade. O filho veio e agora o filho morreu. E aí o profeta, claro, vai atrás, vai lá até onde está o filho e ele ora pelo filho. O que acontece?
o filho ressuscita. Glória a Deus, meu Deus, que coisa tremenda. Por quê? Fruto do depósito daquela mulher nos céus. Fruto dos depósitos que ela fez, da honra que ela deu ao profeta, do quanto ela valorizava as coisas de Deus. Então, ela recebe um outro milagre. Por quê? Porque ela depositou nas regiões celestiais. E aí, passa o tempo, ela fica viúva, né? E o tempo passa, só está ela e o filho agora. E aí vem uma fome sobre aquela cidade, sobre aquela região. O profeta orienta, fala, agora você sai daqui, né? Porque agora aqui, procura um lugar onde tenha condições de te sustentar. E ela vai, de fato, deixa todas as coisas e ela vai embora, né? A Bíblia diz que ela volta 7 anos depois. 7 anos depois, imagina, vai voltar para sua terra, tinha deixado tudo, era uma viúva, não era uma mulher casada, em que o marido tinha mais condições de cuidar, gerenciar as coisas, e ela vai embora diante da fome, etc e tal. Então como é que ela ia reaver sua terra? Provavelmente talvez outras pessoas tinham entrado na terra dela, a gente não sabe direito o que aconteceu. O fato é que provavelmente tinha muita insegurança, né? Eu não sei como que ia acontecer, o que ia acontecer de fato na vida dela. Mas aí ela pede para falar com o rei, e quando ela chega diante do rei, interessante demais, está ali o servo de Eliseu, e ele está falando com o rei, e ele está contando para o rei, olha que coisa tremenda, contando os milagres que Eliseu fez, dentre eles contando os milagres da história daquela mulher. Justamente naquele momento que a mulher chega, ele está falando da mulher que não tinha filho, teve um filho, e que depois o filho morreu, o profeta orou, e o filho ressuscitou. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa, é uma coincidência, não, é uma deusidência, é uma cristocidência, querido, né? O que Deus fez ali foi colocar aquela mulher exatamente naquele mesmo momento, onde estavam falando sobre ela. E aí ela chega, o rei é apresentado a ela, a história toda já foi contada, ela tem um milagre tremendo que é contado ao rei. E o que o rei faz? O rei manda devolver todas as terras para aquela mulher. Com certeza aquele rei nunca esqueceu daquela mulher. Provavelmente ele mandou cuidar bem daquela mulher. Por quê? Porque ele viu o poder de Deus agindo na vida dela. Então olha que coisa tremenda. Olha o que ela acaba de receber novamente. Milagre, resposta, bênção de Deus sobre a vida dela e sobre o seu filho. Por quê? Porque ela depositou, querido. Depositou na presença de Deus, depositou no altar de Deus, depositou nos céus, ela depositou nas regiões celestiais, aonde não era tocado pelos homens, aonde era guardado, aonde era preservado, aonde era incorruptível. É assim que Deus faz, amém, querido? Quando eu oro diante de Deus, eu estou orando com sinceridade no meu coração, estou crendo em Deus, querido, a minha oração não é em vão não, ela vai tocar nos céus. Ela vai abrir os portais dos céus para mim, em nome de Jesus. Pode não abrir hoje, pode não abrir amanhã, vai abrir depois. Para aquela mulher interessante, passou um tempo, muito tempo, sem ela poder engravidar, mas ela engravidou, amém, querido? E o milagre veio, amém? Depois o filho morre e ela vai desesperada até o profeta ora, ele ressuscita. Aí depois ela passa um momento difícil, 7 anos, olha, presta atenção, 7 anos com dificuldade, 7 anos com luta, 7 anos em que ela passou longe da terra dela. Mas aí depois dos 7 anos, Deus envia a resposta novamente, o milagre vem e alcança aquela mulher. Amém, querido? Por quê? Porque ela depositou no lugar certo, ela depositou num lugar onde não há corrupção, onde não se perde, onde não perece aquilo que ela colocou. Amém, querido? Eu quero declarar para você hoje, em nome de Jesus, quero declarar que você, que crê em Deus, que crê na bondade de Deus, que crê na graça de Deus, que crê na misericórdia de Deus, que crê que o Senhor é o seu pastor e que nada te falta. Quero dizer uma coisa importante demais: semeie nos céus, coloque nos céus as suas sementes, amém, querido? Deposite nos céus aquilo que você tem na sua mão, amém? Talvez seja suas finanças, talvez seja o teu talento, o teu dom, né? Talvez seja o teu tempo, talvez seja a tua força, talvez seja a sua inteligência, a sua espiritualidade. Invista, coloca no reino de Deus, coloca nos céus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, coloca diante de Deus, amém, querido? E Deus vai fazer, e Deus vai mover, amém? Quando você coloca no céu, está guardado. No momento certo, você vai poder retirar. No momento certo, você vai buscar e vai ter. Sabe por quê? Porque quando você fala, hoje a tecnologia é assim, a gente fala, vou transferir um dinheiro para você. É no Brasil, é um Pix. Pá, é um Pix mesmo, é um piscar de olhos. E o Pix já foi, a pessoa recebe. Mas a pessoa não recebe um Pix à toa, não. Não recebe porque eu só quero que ela receba, não. Recebe porque eu quero que ela receba e que eu tenho condições de enviar o Pix para ela. Tem depósito no meu banco para eu enviar. Tem saldo, amém, querido? Eu depositei no banco para ter saldo. Outra coisa interessante que talvez você não saiba isso, a gente manda uma foto. É uma fotozinha, a gente mandou pelo WhatsApp. Vou te mandar uma foto. Tchum, tchum, chegou aí, chegou, pronto. Na nossa cabeça parece que é assim, saiu do meu celular e entrou no outro.
Não. Ela saiu, o sinal do meu celular foi para um satélite e do satélite enviou para o outro celular. Subiu e desceu. Fez um upload e depois fez um download. Mas é tão rápido que a gente não percebe. Quer dizer uma coisa importante, né? Tudo aquilo que a gente quer em Deus, primeiro sobe. Sobe o quê? Nossas orações, intercessões, ações de graça, adoração. Subiu. Amém, querido? Como no rio, que sobe o vapor e vai para o céu. Produz uma nuvem. Amém, querido? E aí, Deus vai enviar, mas Deus não vai enviar de volta o que? Intercessão, oração. Não. Isso é o que nós enviamos para Ele. Amém? Deus vai enviar o que? Milagre financeiro, milagre familiar, milagre emocional, milagre físico, milagre ministerial. Deus vai enviar aquilo que os céus têm para nós. Amém? Os céus esperam de nós adoração, oração, intercessão uns pelos outros. Mas os céus vão enviar as respostas, os milagres, as bênçãos que nós precisamos. Amém, querido? Amém? Glória a Deus, amém? Eu espero que você consiga ter entendido isso. Eu espero que eu consiga transmitir de alguma forma isso, porque é sempre no meu coração essa ideia de que nós precisamos compreender melhor o reino de Deus. E eu acho que esse momento é muito importante, em que nós podemos de fato conversar sobre o reino de Deus. Nesse momento que nós entendemos, que olhamos e que vemos que a tecnologia tem nos assustado com tanta coisa que ela cria, mas ao mesmo tempo a tecnologia tem nos ajudado a entender um mundo que nos parecia complexo, era difícil nós entendermos, mas que nós começamos a entender o reino de Deus. Nós vamos pedir aos céus, vamos depositar nos céus e Deus vai enviar, porque Ele tem condições de fazer isso, amém? Em nome de Jesus, que possa receber na sua vida hoje essa palavra e que essa palavra possa fazer efeito na sua vida no dia a dia. Quando você pensar em reino de Deus, você pensa, não, eu posso de fato pedir a Deus, porque eu sei que Ele vai enviar. Se eu depositar nos céus a minha fé, a minha oração, a minha confiança em Deus, se eu declarar a palavra, eu sei que isso vai surtir efeito. Eu sei que como Paulo e Silas que adoravam na prisão, subiu a adoração, subiu aquilo que eles estavam fazendo diante de Deus e desceu milagre, portas se abriram. Eu sei que assim como Cornélio, ele ofertava, ajudava pessoas, e isso subiu, as orações dele subiam, as ofertas subiam aos céus. Deus enviou um anjo a ele para avisá-lo para buscar Pedro e trazer salvação sobre a casa dele e sobre a família dele. Então Deus faz, amém? Deus vai fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu não sei o que você está precisando de Deus, mas eu sei que é um desses que vai fazer, amém? Ele vai fazer porque Ele tem um depósito nos esperando, amém? Tem um depósito nos céus te esperando e me esperando agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa receber essa palavra, possa orar com fé agora, crendo, Deus vai responder minha oração em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo especial na tua presença, diante da tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, porque nós cremos nessa palavra poderosa, essa palavra que nos abençoa, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos anima, ó Deus, a viver as tuas verdades. E eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse conceito, ó Deus, que nós temos, que é o conceito da construção em cima hoje do mundo virtual, da tecnologia, da internet, ó Deus, onde nós vimos tantas coisas, tantas ações que nós desconhecemos como é que funciona, como é o processo, mas nós sabemos que funciona, nós confiamos naquele sistema. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar a confiarmos no reino dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, possamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Possamos confiar que o Senhor de fato traz das regiões celestiais a resposta que nós precisamos. O Senhor já configurou um depósito nos céus com tudo aquilo que nós precisamos. E também o Senhor nos leva a entender, e o Senhor nos aconselha, Senhor, nos dirige, Senhor, e nós possamos colocar os nossos tesouros nos céus também. Toda a nossa oração, toda a nossa adoração, toda a nossa confiança, que seja nos céus, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida nessa terra vai perecer. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o nosso corpo nessa terra vai perecer. Mas nós sabemos que todo valor que nós investimos no reino dos céus pode passar tudo. Mas, ó Deus, tua palavra não passará. E os valores que nós imprimimos no Senhor não passarão, porque estarão no reino dos céus, estarão, ó Deus, na nuvem, estarão nas regiões celestiais. E nós te louvamos isso. A nossa coroa de glória está nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus. Estão guardadas em nome de Jesus. E nós vamos alcançar tudo que nós precisamos. Senhor, nós intercedemos agora pela nossa família, em nome de Jesus. Nós enviamos para os céus as nossas orações de intercessão, intercedendo pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos,
pela igreja, Deus, em nome de Jesus, pelas famílias da igreja, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão agora, nós te pedimos, nós estamos enviando adoração, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te damos louvor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso e o Deus que responde às nossas expectativas. Nós cremos nisso, nós enviamos para os céus agora, em nome de Jesus, Senhor, toda a nossa gratidão, enviamos a nossa gratidão aos céus. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Obrigado pelo que o Senhor é, pelo quem o Senhor é, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir em nome de Jesus que nos abençoe, que essa palavra entre no nosso coração e nos ensine, ó Deus, para os tempos vindouros, que possamos aprender que o Senhor é o Deus que responde. E nós estamos hoje colocando diante do Senhor, na nuvem celestial, tudo que nós precisamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Receba isso agora em nome de Jesus na sua vida. Confie no nosso Deus Todo-Poderoso, que tem esse depósito, vai enviar as bênçãos que nós precisamos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que você, como eu, está saindo impactado nesta noite com o que você tem ouvido de Deus. Eu sei que Ele fala conosco, amém? E eu sei que Ele traz direção para as nossas vidas. Vamos agradecer então a Deus por este tempo maravilhoso na presença dEle, né? Porque nós podemos adorá-lo, nós podemos cantar, nós podemos louvar, mas nós podemos ouvir a voz dEle. E nós sabemos o quanto isso faz diferença para as nossas vidas, amém? Eu quero declarar que você vai ter uma semana abençoada, uma semana cheia de respostas e de milagres. Então, se você estiver com alguém do teu lado, pega na mão dessa pessoa, né? E vamos agora orar e agradecer a Deus e pedir por essa semana abençoada, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos porque a tua presença esteve conosco. O teu mover esteve, Deus, ao nosso lado. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos traz vida e vida em abundância, Pai. Obrigado, Deus, por esta semana que passou. Nós somos gratos, mas nós te pedimos que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar nessa semana que está iniciando. Que possamos ter uma semana de respostas, uma semana de milagres, uma semana de unção, uma semana com a tua presença nas nossas vidas, Pai. Fala, Jesus, conosco. Continua, Senhor, ministrando em nossas vidas no decorrer dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós temos a nossa frase que eu gostaria que você virasse aí para a pessoa que está do teu lado e dissesse com muita fé essa palavra. Amém? Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo. Deus te abençoe. Um beijo.